Como instalar o Ecto em uma aplicação Mix? O Ecto é uma biblioteca de comunicação com o banco de dados e ela é composta por 4 módulos principais. O primeiro é o REPL, que é o responsável por estabelecer, criar e gerenciar as conexões com o banco de dados. É nesse módulo também que a gente define coisas como pool de conexões, timeout, etc. O segundo módulo é o módulo Schema. Esse módulo é o que define o mapeamento entre as nossas estruturas de dado em Elixir e as estruturas do banco de dados, as estruturas SQL, as tabelas, as colunas e os relacionamentos. O módulo Query é o responsável por criar as queries que vão ser executadas no banco de dados e parsear o resultado dessas queries de volta para a aplicação Elixir. E o Change Set é um módulo que é o responsável pelo gerenciamento de operações que modificam os dados no banco de dados. Para começar a instalação, a gente vai criar uma nova aplicação Mix. Vamos chamar ela de Guitar Store e vamos passar como argumento o sup de supervisor. Então vamos criar a nossa aplicação, vamos entrar no diretório e eu gosto sempre de rodar um mix test para verificar que está tudo direitinho. Beleza. Agora, eu nunca consigo lembrar de cabeça as versões exatas das bibliotecas e das dependências. Então, vamos olhar a página do projeto, a documentação. Na documentação, tem aqui a seção Guides, Getting Started. E a gente pode ver aqui que, dentre as informações, tem aqui as bibliotecas que a gente precisa instalar. Então, vamos abrir o nosso projeto, abrir o Mix e adicionar as nossas dependências aqui. Vamos salvar, vou dar Mix Steps Get. Beleza, instalou. Agora nós vamos voltar para a documentação para ver o que a gente precisa fazer. Bom, já rodamos o Mix Steps Get. Agora vamos gerar um módulo REPL, que vai ser aquele responsável por estabelecer a conexão com o banco de dados, as conexões com o banco de dados. Então vamos Mix Ecto Gen REPL e esse REPL vai ser Guitar Store REPL. Vai compilar a nossa aplicação agora já com as dependências do Ecto e as suas respectivas dependências também, e vai printar essa mensagem aqui. Primeiro a gente tem que adicionar aquele módulo REPL à nossa árvore de supervisão aqui. Vamos copiar esse código, abrir nossa aplicação e no arquivo application, bem aqui, vamos deletar isso aqui, adicionar o nosso módulo REPL. E também no arquivo config, ele já adicionou aqui os dados de conexão com o banco local e a gente precisa também adicionar essa linha aqui, para que a gente possa rodar alguns comandos do Ecto via Mix. Pronto, salvamos. O meu banco local, ele não pede nem username nem password. E para esse exemplo aqui, a gente vai usar uma base de dados que já foi criada, tá bom? Então vamos usar a base de dados Guitar Store Dev. E vocês devem lembrar ela de um dos vídeos anteriores, só para ver que ela existe aqui, PSQL Guitar Store Dev e barra ao contrário D, vai listar a estrutura, está aqui as tabelas desse nosso banco. Para o nosso exemplo aqui, a gente vai apenas escrever um código simples que vai fazer um select asterisco da tabela brands. Então, o código Elixir que a gente vai escrever, ele vai executar basicamente isso aqui e vai retornar esse resultado aqui de Gibson e Fender. Então, nossa estrutura já existe. Vamos dar uma olhada no nosso Guitar Store REPL. Como pode ver, ele já foi criado aqui, apontando para a aplicação OTP da qual ele faz parte e também o adapter que vai ser utilizado, que é o adapter padrão do Postgres. Então, vamos abrir o nosso console Mix e vamos fazer o seguinte, vamos fazer Guitar Store REPL.config. Pronto. Está lá a configuração do nosso banco de dados.
Mas agora a gente precisa configurar o nosso schema, que é, lembrem-se, aquele módulo que vai fazer o mapeamento da nossa aplicação Elixir com o banco de dados. Então vamos fechar aqui o nosso console e vamos criar um novo arquivo chamado brand.ex. Dentro desse arquivo a gente vai definir um módulo guitarstore.brand e vai use ecto schema. Isso vai permitir que a gente use as funções do ecto para definir a estrutura do nosso schema. Então a gente faz schema, dando o nome do schema, que vai ser brands, a tabela do banco de dados. E aqui dentro a gente define os campos do nosso schema que vão corresponder às colunas do banco de dados. Então, para esse exemplo aqui, vamos apenas definir uma. A field vai ser name do type string. Também vamos definir o timestamps, que vai mapear para as colunas de inserted at e updated at. Vamos salvar, salvamos o nosso módulo. Agora vamos inicializar a nossa aplicação Mix. Beleza. Agora vamos fazer uma query agora. Vamos guitarstore.repo.all guitarstore.brand. Pronto, foi gerada a nossa query de select. Na verdade, não foi nem select asterisco, ele já definiu os campos existentes na tabela e fez um select para esses campos. E a gente pode ver que o resultado ele já foi transformado em estrutura de dados Elixir. E a gente, caso precise, a gente pode rodar essa query exata. Vamos fechar aqui no nosso banco de dados. Então, guitar store dev, se a gente rodar query, a gente vai ver aquele mesmo resultado, mas agora em SQL puro. Até a próxima.